Investidores do Reino. Amém, irmãos, vamos começando o nosso quadro Investidores do Reino. A gente já está conectado com o nosso convidado de hoje, o irmão Márcio de São Francisco de Paula, já está conectado aqui do Hotel Fazenda Invernadinha, vai estar compartilhando um pouquinho conosco sobre o negócio dele, né, Vitória? É isso mesmo, hoje nós temos mais um incentivo para você que ainda não é um investidor do reino, mas que tem o seu negócio, né? Nós sabemos que é muito importante participar também na vida profissional, contando com principalmente o auxílio que é o nosso Cristo, né? Não há outro auxílio melhor do que este. Amém, glória a Deus. Então já vamos falando com o irmão. Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos aí. A bênção estar participando do programa. Amém. Muito obrigado aí pelo convite dos irmãos. O Senhor esteja nos abençoando aí, falando aquilo que Ele quer falar, né? Glória a Deus. Na verdade, aquilo que Ele tem proporcionado para nós, né? Então... Amém. Então vamos começando a nossa entrevista. Irmão, tu consegue apresentar um pouco sobre o teu serviço aí, o teu trabalho? A gente quer conhecer como é que é o Fazenda Hotel Invernadinha, né? A gente sabe, a gente deu até uma olhada no site, é bem legal, né? O Nicolas já foi, eu não conheço ainda, mas se tu quiser apresentar para nós, assim, para os ouvintes, né? Que onde fica, como é que funciona, quais são as atividades, porque a gente viu que tem muitas atividades, né? Bem amplas e para toda a família. Amém. O Nicolas já foi lá descer na tirolesa, irmão. Foi lá descer também. Irmãos, os irmãos sabem que muitos propósitos há no coração do homem, mas os desígnios do Senhor é que vão permanecer. O hotel, irmãos, é algo muito do Senhor mesmo, que o Senhor trouxe para a nossa vida, para a vida minha e da minha família, tá? Então, a gente trabalha num ramo totalmente diferente, sempre trabalhou, eu trabalhei sempre com vendas no ramo químico, da indústria química de tintas, né? Então, nós já tínhamos uma fábrica de tinta, fabricação de tintas, e nunca trabalhamos com turismo, né? A minha esposa trabalhou num tempo ali, numa agência de turismo aqui da região, mas foi pouquíssimo tempo, assim, mas não era o nosso ramo turismo, né? E o hotel foi algo que Deus trouxe para nós, algo que... eu lembro que quando nós fomos lá pela primeira vez, que apareceu de compra do local, foi uma luta na minha casa, né? Porque a minha esposa olhou, era lindo o lugar, nós achamos maravilhoso, tudo lindo, né? Só que, irmãos, não era o que está hoje, tá? Mudou muito, assim, o Senhor colocou a mão e mudou muito, inclusive... Algo que quando Deus coloca a visão, irmãos, é algo maravilhoso, porque quando eu entrei lá a primeira vez eu achei lindo e Deus já me mostrava como Ele está hoje. Amém. Já me mostrava como Ele está hoje, então eu olhava e não via ele era bem abandonado, tinha bastante coisa para fazer, mas quando eu olhava para o hotel eu via uma maravilha, né? A minha esposa até falava, não pode ser normal isso, né? Ela queria correr de lá, né, irmãos? Então hoje quando os irmãos vão lá, até os irmãos olham assim, nossa, mas que bênção, que lugar, mas tanta oração, irmãos, tanta oração. Então, e outra coisa que muito trabalho para ele estar do jeito que está hoje, né? Amém. Mas, irmãos, algo que o hotel é do reino, entende, irmãos? Isso que é importante em tudo que nós colocarmos nas mãos. Por que Deus nos proporciona? Por que Deus nos guia? Por que Deus nos coloca em situações, em posições ou em locais ou em negócios, né? Se não tem uma função principal, o reino de Deus. Amém? Amém. Então, se Deus nos colocou lá, a gente não pode esquecer de que tudo Ele que fez, Ele que faz é para o reino de Deus. Então, o quadro é Investidores do Reino, né, irmãos? Então, o que Mateus 6,33, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, que o resto eu vou te acrescentar. Então, tudo que nós temos, né, irmãos, eu vejo que Deus nos move e nos coloca em posições, né? Hoje os irmãos estão aí nas suas posições, eu estou aqui na minha posição. Amém. E a posição onde Deus nos coloca é para exaltar o nome de Deus. A posição que Ele nos coloca é para transformar, para sermos servos no reino de Deus, entendeu? Amém. Então a gente fica, mas e o reino? Como é que é o reino? O reino é
nós como servos, como igrejas, fazer o reino ser na posição onde nós estamos. E o hotel, irmãos, foi isso, assim, a gente foi para lá, a gente dá o nosso máximo no sentido, porque Deus nos dá todo suprimento, Deus nos dá visão, Deus nos dá saúde, Deus nos dá condições de trabalhar, e Deus nos dá um manancial de entendimento, de reino, que é para a gente praticar, né? Amém. Então, o hotel Fazenda Invernadinha hoje, irmãos, Deus tem abençoado, né? A gente todo negócio que nós temos, a gente tem que levar para o reino de Deus. Então, o ser um investidor do reino, na verdade, é o principal, é o básico que o Senhor nos traz dentro da realidade onde Ele nos colocou. Amém. Então, lá onde nós estamos no hotel, nós estamos na posição para servir o Senhor. Amém. As pessoas até, mas como pode, né? Tem tanta paz aqui, como pode, né? Entra aqui, parece que dá uma... É porque o Senhor está lá, né, irmãos? Amém. Se essa é a nossa posição, então todo lugar onde a gente estiver, a gente tem que estar nessa posição. Amém. E, irmãos, é muito maravilhoso ver as bênçãos, porque eu não imaginava, e ninguém imaginava, só Deus sabe o futuro, né? Só Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Uhum. E o hotel na nossa vida tem sido, tem gerado, assim, irmãos, algo muito maravilhoso, que é a experiência de levar Deus para muitas e muitas pessoas. Amém. Que bênção, irmão. Nós tivemos uma experiência agora no final de semana que passou, de uma irmã que não era irmã, né, mas uma hóspede que se hospedou lá no hotel, e ela estava com toda a família, e naquela ocasião a minha esposa teve a oportunidade de compartilhar com o Senhor, falar do Senhor para ela, e ela está com um problema de um tumor no cérebro que já fez cirurgia e volta, numa situação bem difícil, né? Uhum. E daí no domingo pela manhã ela aceitou Jesus e se batizou. Que Glória a bênção, Deus. irmão. Glória a Deus. Foi uma bênção, então, e lá no hotel, irmãos, quando é Deus que move, faz as coisas, já foram mais de 200 batismos, né? Olha só. Que benção. Esses dias verdade. tinha um ex-pai de santo, que agora é ex-pai de santo, né? Que hoje é nosso irmão, que estava hospedado. E se passaram, ele lá de Torres, se passaram 2 semanas, o irmão lá de Torres, né? O presbítero mandou a foto dele se batizando lá no mar, né? Olha só. Que Eu benção. e a Paulo regou e deu tal crescimento, né? Mas Então ali é a nossa plataforma que o Senhor nos colocou para edificar o reino dentro de nós e levar o reino para as outras pessoas. Amém, irmão. E também, irmãos, porque e além do secular, né, irmãos, que o Senhor provê as riquezas naturais, né? Uhum. Mas eu creio que a maior riqueza é nós conhecermos o Senhor e levar a maior riqueza, que é levar Ele para as pessoas. Amém. Né? Então essa é a grande riqueza, buscar o reino de Deus. Então eu vejo que o hotel é um gerador de riquezas, né? Porque ele gera riqueza para o reino, para o reino dentro de mim e para o reino para as outras pessoas. E realmente, irmãos, a parte financeira o Senhor acrescenta, sabe, irmãos? Porque é algo de perseverança, de investimento, né? Mas a nossa ideia ali sempre foi, ali onde o Senhor nos colocou, a expressar o reino de Deus. Amém. Mas nessa período de pandemia, voltando àquilo que eu estava falando anteriormente, irmãos, é incrível, assim, porque tem muita procura pelo... Olha só. Sabe, muita procura, é algo assim que só Deus mesmo para fazer, porque se quisesse hospedar hoje no hotel, a gente só tem vaga no hotel lá para o final de novembro, início de dezembro. Que benção, não né? Tem vaga Deus honra, né? os investidores, então, né? Então Conforme... a gente vê nisso. É verdade, a gente vê assim que nessa questão Deus honra, agora, né, irmãos? de pandemia, quantas lojas fecharam, quantos comércios, principalmente o turismo, quanto foi afetado, né? E você que não é investidor, talvez esteja nos assistindo agora e não tem essa mesma segurança que o irmão Márcio tem, né? Com o seu negócio, com o hotel fazenda dele, porque ele sabe que Deus está ali com ele e que independente da situação não vai faltar, porque ele investe no reino, né? Ele é um cooperador da obra e Deus honra aqueles que cooperam com a obra dele, né, irmão? Como é que está sendo
passagem agora por essa situação de pandemia, tu falou um pouquinho até, né, que as hospedagens estariam cheias até novembro, então a gente vê que Deus move muito a mão, né, sobre aqueles que são cooperadores, né. Ser investidor do reino é algo muito honroso. A gente vê que quantas pessoas estão esperando o templo do Senhor Jesus Cristo chegar às suas cidades e ainda não podem, né? Porque não tem recursos ainda, o povo não é fiel. A gente vê que os únicos meios que sustentam hoje a Igreja do Senhor Jesus Cristo são a assinatura da TV Menorá, né? E também os que investem no reino. Esses são os fixos, né? Porque o dízimo e a oferta, muitas vezes, nós somos muito falhos. Uhum. E como a gente não pensa nessas pessoas que ainda não têm como comunhar, ter uma comunhão com os irmãos, né? Porque não há uma chegada ainda com ímpeto grande nas cidades, porque falta recursos, né? A gente deveria se compadecer mais sobre isso. Então vamos voltar aqui com o irmão Márcio e falar um pouquinho mais sobre essa passagem pela pandemia, né, irmão? Amém, irmãos. Glória a Deus. Caiu a conexão aqui. Mas essa passagem tem sido de muito aprendizado, assim, irmãos. E eu creio que essa questão de investir no reino, né, irmão, sem dúvida. Eu sempre vejo a TV Menorá com investimento, irmãos, de todo o manancial. Eu nunca fiz assim vou dizer, eu sou muito sincero em falar, por medo de Deus não me abençoar, se eu não estiver investindo no reino. Tipo, minha empresa não vai ter negócio se eu não estiver investindo no reino. A minha empresa não vai prosperar se eu não tiver anunciando na TV Menorá, eu vou passar por dificuldade. Eu entendi que um pouco disso é ego meu, né, querendo me defender, não quero passar por dificuldade, então a TV Menorá, né, isso tô querendo me ficar numa boa aí, né, irmãos, quem traz a dificuldade é o Senhor, e eu creio que a dificuldade vem para nós, se nós temos a realidade do reino de Deus, toda a dificuldade que Deus faz, se nós temos fé, é para nós, para Deus operar um milagre na nossa vida e mostrar a glória dele através de nós, né, e para que nós venhamos a se aproximar cada vez mais do Senhor e conhecer a Deus, porque Deus quer que nós venhamos a conhecê-lo, né, e ter intimidade com ele, assim como Jó, né. Amém. Jó disse para Deus, te conhecer é só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Então, o meu entendimento, assim, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, é que se a empresa existe e essa empresa está numa plataforma para servir Deus e ser do reino de Deus, nada que com todo o manancial que a gente recebe do Senhor gratuitamente, né? A gente tem tudo gratuito, né? É verdade. Eu preciso fazer parte dos investimentos do reino também, entendeu? Porque senão eu falo, mas não pratico, e a fé sem obras é morta. Eu falo que eu sou do reino, eu falo que eu sou do Senhor, eu falo, mas eu não participo das coisas, né? Então é só um falar da boca para fora. Amém. Então, e Deus nunca, sabe, irmãos? Deus não deixa faltar nada, Deus manda hóspede, Deus manda as pessoas, Glória Deus a Deus. acrescenta, bem, Deus acrescenta, assim, muito. Então, eu digo para os irmãos assim, se nós estamos na Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos colocou aqui para sermos bem-aventurados aqui, recebemos a boa nova e esse manancial, nós temos que investir naquilo que é mais importante, que é o reino de Deus, né? Amém, glória a Deus, fazer irmão. eu fiz em fazer parte desse movimento, né? Sim. Irmão, a gente está chegando no finalzinho do quadro já, mas eu queria que tu deixasse um recado para todos os nossos ouvintes aí que são donos de empresas, né, que têm os seus negócios, para estar encorajando eles a ser investidor do reino. Tu tem um recado? Sim, de nada adianta tu ter as coisas se não for para servir o Senhor, entendeu? Então não adianta eu ter 10 carros se não for para auxiliar, por exemplo, alguns meus irmãos ir na igreja, compartilhar. Não adianta eu ter um monte de casa se não for para servir Deus. Não adianta eu ter um hotel se não for para servir Deus. Então, se eu tô lá é porque é para servir o Senhor, onde o Senhor me colocou, né? Amém. E essa realidade do reino, eu digo para os irmãos, né, que se nós estamos no reino, Deus vai honrar, vai abençoar e buscar ele em primeiro lugar. Então,
tudo faz parte, né? E ser um investidor do reino e faz parte dessa entrega do nosso coração ao Senhor, né? Se libertando da avareza, se libertando do apego ao dinheiro e vendo que tem algo muito maior que a obra do Senhor, muito maior do que hotel, muito maior do que casa, muito maior do que empresa, e é isso que importa, e nós temos que, com aquilo que Deus colocou na nossa mão, estar servindo o reino de Deus. Amém, glória a Deus. Então tá aí o recado do irmão Márcio. Irmão, quero estar te agradecendo então por esta participação e por ter apresentado o Hotel Fazenda Invernadinha, né, que fica em São Francisco de Paula. E também agradecer por todo compartilhar e estar encorajando aí todos os nossos ouvintes aí que têm seus negócios. Amém? Muito obrigado, irmão. Muito obrigada. Deus Tchau, abençoe, tchau. irmão. Obrigado, tá? Deus Tchau, abençoe. tchau. Tchau, Deus abençoe. Investidores do Reino.